Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre. Já deixo um convite para você se inscrever no nosso canal no YouTube, @Imel Rio Preto. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no X, nas principais redes sociais, Metodista Livre Rio Preto, você nos segue lá. Tema da mensagem, fala para quem está do lado aí, ó. Ai de vós. É forte. Hoje não vai ser brincadeira não, a mensagem hoje é dura. O subtema, Evangelho é acabar com a hipocrisia. O econômico Rafa já fez a leitura, eu não vou ler novamente, porque senão fica muito demorado. E ele já fez no início do culto. O texto para você que está de casa, chegou agora aí no YouTube ou na nossa live, Lucas capítulo 11, do verso 37 até o 54. Tá? É o texto que eu deixo aí para você durante essa semana, a gente fazer um devocional nele. Eu sei que é difícil, né? Você fala, nossa, Júlio, para fazer um devocional de um texto assim tão duro, é porque tem que ser às vezes, né? Às vezes tem que ter uma mensagem mais dura. Lucas, capítulo 11, do verso 37 ao 54, tá? Na nova tradução que o Rafinha leu. Mas eu tenho um texto-chave que eu gostaria de ler com vocês. Está lá no final. Que diz aqui, justamente no final, não. No 45. Vamos, esse eu quero ler. Lucas 11, 45. Acharam aí? Na nova tradução. Começou, nós lemos o texto, o Rafa leu, né? Jesus começou a sentar a lenha. Aí no meio da coisa interromperam Jesus, levantaram a mãozinha, ô Senhor, aqui ó. E então o mestre da lei disse a Jesus, mestre, Rabi, né? Falando assim, o Senhor está nos ofendendo também. Eu quero que você guarda isso aí. Jesus, o Evangelho, ofendendo. Você fala, nossa pastor, mas não é incoerente. Calma que nós vamos chegar lá. Marcou aí? 11h45, quem tem Bíblia de papel, risca ela. Se for no celular, acho que dá para grifar. Você deixar o dedo 3 segundos, o celular, ele grifa aí para você, que durante a semana você lê esse texto aí. A gente vai fazer a meditação nessa semana, que o Evangelho, ele veio também para impactar. O cara ficou desconfortável. Virou e falou para Jesus, Senhor, está nos ofendendo dessa maneira. Vamos lá. E 53, 54. Os últimos que a gente vai ler. Vamos lá? 11, 53, 54. Depois eu vou estar explicando um pouquinho o contexto. 53. Quando Jesus saiu dali, ou seja, Jesus terminou tudo que ele tinha de falar ali. Que hora que o cara foi convidar Jesus para comer na casa dele, hein? Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a criticá-lo com raiva. E ali fazer perguntas sobre muitos assuntos. Porque o que eles queriam? Que Jesus desse alguma rata para eles poderem prender Jesus. O 54 explica, ó. Eles queriam levá-lo a dizer alguma coisa que pudesse lhes servir de motivo para acusá-lo. Vamos parar por aí. Vamos só entender um pouquinho o contexto teológico. Não vai ser um contexto teológico profundo hoje, até porque o tempo já correu, a mensagem hoje vai ser rápida. Mas só para a gente entender assim, se você pegar o texto que a gente acabou de ler, e você começar a seguir a narrativa aqui do médico São Lucas, e lembra sempre, hein, irmãos, Lucas, quando você lê o texto de Lucas, não esquece que o médico São Lucas, ele tem uma característica tão maravilhosa na escrita de Lucas, que eu, no meu ponto de vista, é justamente a minuciosidade. Tem pontos que Lucas registrou, que você pode ver que nos outros sinóticos não tem, sabe? Não é porque só ele era médico, mas talvez porque Lucas tinha uma visão diferente daqueles acontecimentos, e ele achasse importante registrar aqueles acontecimentos, não que fosse de maneira diferente, mas de uma complementação maior. Então, enquanto Marcos, Mateus, ou até mesmo João, falam de uma maneira, você pode ver que o mesmo texto, Lucas, ele tem uma outra linguagem.
Ele tem uma outra abordagem. Por isso que eu gosto muito do Evangelho de São Lucas, que eu acho que é um evangelho, não que Marcos, Mateus, pelo amor de Deus, todos são importantes, os sinóticos, né? Mas eu gosto de Lucas porque ele dá para nós uma sensação diferente da vivência que era naquele momento. E quando você começa a ler a narrativa de Lucas 11, você começa a ver que Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava pregando, Jesus estava operando sinais e maravilhas, ele estava vindo naquela pegada, naquele momento, naquela sensação, naquela emoção. E aí, aqui no verso 37, o fariseu chama Jesus para cear com ele, para jantar com ele. E aí Jesus vai à casa desse fariseu, e lá, o fariseu já começa criticando Jesus. Porque Jesus começou a manusear as coisas do jantar, sem contudo ele lavar o quê? As mãos. Foi a narrativa que o econômico Rafa leu. Aí lembra que a gente estudou muito um teólogo chamado John Gill, que é um teólogo batista fantástico. O John Gill, se você depois quiser, eu tenho os textos dele, naquela Bíblia que eu passei para você, eu não sei se você chegou a instalar aquela Bíblia lá, tem um estudo, só que ele é todo em inglês, o duro do estudo é ele. Mas você vai lá no Google Tradutor, dá na mesma. E o John Gill, ele tem uma visão tão bonita, que o John Gill, ele era um estudioso do Talmud. Embora ele era um pastor protestante, né, batista, mas gente, o John Gill ele é uma sumidade dos textos rabínicos. Então quando falava-se num Talmud, quando falava-se num rabi tal, quando falava-se num... Cara, o John Gill ele sabia tudo. E é interessante que o John Gill, a gente já estudou sobre isso, das tradições que os judeus tinham naquele tempo, que na maioria delas, vamos assim dizer que, sei lá, 80%, eu não sei afirmar ao certo a quantidade, mas a grande maioria das tradições, elas não eram na Torá. Elas eram tradições que estavam nos textos fora dos escritos rabínicos, ou melhor, né, do escrito do cânon, vamos assim dizer, da Bíblia dos judeus, né, que ainda não havia essa palavra Bíblia. Isso foi muito mais recente. Mas naquele tempo eles já tinham os escritos, que chamava as leis, que chamava a Torá, que chamava os profetas, né? E é interessante que os livros, principalmente a lei de Moisés, abordava-se muita coisa, abordava, mas ela não falava de tudo. Mas a tradição, olha como era importante para o judeu, a tradição. O judaísmo leva muito a sério a questão da tradição. Para os judeus, essa questão da tradição era muito séria. Então os rabis, de muito tempo atrás, há muito tempo antes de Cristo, já faziam escritos, né, comentários fora da Torá, de questões que eram importantes, tanto para a cultura, para a higiene, para o dia a dia. E uma delas eu já expliquei para vocês. Lembra que eles tinham até a metodologia como um judeu tinha que lavar a sua louça. Como ele tinha que lidar com as coisas da sua higiene, da sua cozinha. Como ele tinha que lidar com a higiene dentro do quarto dele. Você gosta de levantar e você não arruma a tua cama? Você sabia que você está fora dos preceitos rabis? O Talmud fala que você tem que deixar o seu quarto arrumado. Tem até a maneira que você arruma a cama naquele tempo. Olha que... Aí você fala, pastor, não é um exagero? São ortodoxos, irmão. São extremistas, exagerados, né? Lógico, Jesus, o grande paradigma de Jesus foi esse. Quebrar toda essa liturgia. Quebrar todos esses dogmas, essas métricas, essas leis. Mas os judeus levavam isso muito a sério. Então eles já era tradição. Chegavam no lugar, eles iam ter a refeição... Já tinha ali o cantil, tinha aquela, né? Eu não sei o nome de tudo em hebraico, tá? Também não sou obrigado a saber tudo, né? Mas eles tinham ali aquele recipiente onde eles já faziam a sua higiene das mãos. Onde eles faziam a higiene dos pés. Até para sentar à mesa, tinha a higiene de tudo isso. Tanto é que eles tinham a tradição da questão de não tocar no pé. O judeu, o pé para ele tinha um significado muito grande, a questão dos pés. E aí é interessante que quando Jesus entrou na casa do fariseu, a primeira coisa que o fariseu viu foi Jesus o quê? Já começou a mexer na comida sem lavar as mãos. Se Jesus chegasse hoje em casa também, eu ia falar para ele, não, senhor, vamos lavar primeiro a mão ali, tem um lavabo ali primeiro. É porque virou costume depois da pandemia, todo mundo que chega em casa, a gente já fez, vai ali no lavabo, por favor, lava um pouquinho a mãozinha, né? Virou um costume, gente.
O nosso costume já virou o negócio de tirar o sapato. Eu já não entro mais em casa com o sapato. A gente já tinha um pouco disso antes, mas depois da pandemia isso aí virou regra. Tanto que aqui nos quartos a gente não entra de sapato. Os quartos a gente não entra. A gente tem um outro calçado da casa. Aí você fala, pastor, é muita frescura, né? Cara, foi durante a pandemia e a gente acabou pegando isso e virou nosso Talmud. Virou uma, né? Então, se Jesus chegasse hoje em casa e falou, Senhor, pô, tem um lavabo ali, você pode lavar a mão lá antes. E aí ele já começou a mexer naquela comida, logicamente, o fariseu foi criticá-lo. Poxa, achou interessante, você tá mexendo aí já com a comida e não tinha lavado antes de comer. Então você entendeu por que era importante? E lavar antes de comer não está na Torá, mas era a regra. Você está entendendo? Era um texto do Talmud. O que é o Talmud? Era como se fosse a Bíblia, vamos dizer. Estou falando de forma muito, né, superficial, mas era um texto, um compêndio de vários rabis, de vários mestres da lei que escreviam, e dentro desse texto tinham muitas regras, e eram regras sérias. Era a mesma coisa para eles a regra do sábado. Não pode trabalhar. Da mesma forma que eles levavam o decálogo a sério, eles levavam também as normas do Talmud a sério. Por isso que para a gente hoje, olhando, Jesus foi lá e pegou com a mão a comida, para nós isso é natural, porque, cara, não vai fazer diferença se ele fizer isso. Mas naquele tempo, para aquela cultura, para aquele povo, que milênios já faziam isso, você chegar numa mesa e mexer na comida sem lavar a mão, era algo que você quebrava a lei deles, o costume deles. Está entendendo? Então já começou aí. Aí Jesus já descascou o abacaxi, dizendo o seguinte, olha, o que faz mal para o homem não é o que entra. É lógico, né, irmãos? Se a gente pegar a luz da ciência, com certeza, irmãos, o que entra faz mal para nós, o nosso físico. Claro, irmãos, nós também usamos a ciência com toda certeza, mas aqui Jesus estava sendo totalmente espiritual, porque era uma questão espiritual. Por favor, não leia a Bíblia muitas vezes de forma literal, porque você vai ter impacto. Você vai falar, mas como Jesus falou que o que entra... Gente, se eu tomar uma água contaminada, eu vou ficar com cólera. Claro. Gente, se eu comer um alimento ruim, vai me desandar o estômago, com certeza. Mas Jesus não estava falando aqui sobre higiene, sobre saúde, sobre nutrição. Jesus estava querendo dizer ao coração daquele fariseu hipócrita, que ele lavava, em que pese ele lavava as mãos para ele lidar com o alimento, mas ele não se importava com a multidão de pobres, desafortunados, passando fome nas ruas. Essa é a questão que Jesus está falando para nós hoje. A lei, a norma, seguir rituais, tudo é muito bonito. Mas não adianta nós seguirmos rituais, normas e leis, se nós não amamos a pessoa que está lá fora. O que adiantava esse fariseu lavar as mãos, se o prato dele ele não pegava um pouco do que ele tinha e dava para alguém? Está entendendo? A crítica de Jesus era uma crítica social. Fala para quem está do lado. Uma crítica social. Esse Jesus era demais. Nossa, se Jesus viesse hoje, não ia nem crucificar, ia jogar uma bomba nele, porque, sério mesmo, hoje não ia ser fácil se Jesus estivesse na terra hoje não, irmãos, em forma física como ele apareceu, Deus do céu, falando isso para nós hoje, com a igreja que nós temos hoje, uma igreja tão hipócrita, nós somos muito piores do que aqueles fariseus no tempo de Jesus. Aí que a crítica dessa mensagem hoje é essa, ai de nós. Sabe por que esse ai de nós? Porque hoje a igreja, não só brasileira, mas a igreja cristã, é uma igreja que está totalmente podre. Eu comecei vendo um vídeo, depois eu preciso até ver se é verdade isso, de um cantor que teve aí numa, internacional, um cara internacional, que aí a Gabriela Rocha regravou a música dele. Que diziam que ele cantava até com um tubo de oxigênio, que ele estava no final com câncer, tal. Aí depois ele confessou que era tudo mentira. Isso é verdade isso? Vocês já viram isso ou não? Ninguém viu aqui? Eu vou ter que estudar isso para saber se isso aí é verdade. Porque também tem muito vídeo na internet que é mentira, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas eu fiquei pensando naquilo. Falei, o cara tem coragem de cantar para multidões, dizendo que está doente, dizendo que está acabando a vida dele. Para quê, gente? Está entendendo onde é o ai de nós? É o ai de nós hoje.
Tava vendo aqui agora há pouco, duro que você vê um vídeo desse, agora meu Instagram só fica passando esses vídeos, né? Miséria do algoritmo. Aí, passou um agora, eu não vou nem falar o nome da cidade, depois eu falo para os irmãos, eu mando para vocês o vídeo que eu salvei. Mas já deve ter gente visto aí, de uma igreja muito grande, não vou falar de onde que é, porque eu não quero causar problemas, e que causou uma confusão, precisou entrar a polícia dentro da igreja, quebra-quebra, as pessoas tentando bater no pastor, porque ele teria, né, em tese, aí tem que entrar no direito, né, teria, talvez, né, adulterado. E levaram um vídeo que passaram na igreja do rapaz. Uma igreja muito grande, hein? Uma igreja muito grande. Parece que ele até pediu destituição do cargo. Não sei o que vai acontecer com a igreja lá. Muita dó. Eu fiquei muito triste, irmão. Sabe por quê? Pelas ovelhas. Pelas vidas. Por não ter seriedade mais com as coisas. É isso que eu estou falando, a hipocrisia. O ai de vós é a hipocrisia que nós estamos vivendo hoje, irmãos. O que adiantava ele com um carro importado, o cara, sabe, pastor show de bola, um culto maravilhoso, uma liturgia show de bola, a igreja lotada, pessoas sendo edificadas em cima de uma mentira. Sabe, Jesus está clamando, ai de vós. Foi por isso que eu peguei esse texto, e depois que eu li também a matéria do... ele não é mais deputado, eu acho que ele é vereador, o Carlos Bezerra Júnior, eu sigo ele no Instagram, e ele postou um texto ontem magnífico sobre isso, sabe? Que a gente levanta as mãos na igreja, a gente canta bonito, a gente louva bonito, mas a gente não consegue ajudar uma pessoa, mas a gente não se importa com a dor do próximo. Está entendendo? A hipocrisia que está dentro da igreja cristã. E aí mais, eu vi uma matéria hoje de manhã, enquanto eu estava vendo meu Instagram, e eu vi uma matéria que me deixou chocado. Na Europa, a porcentagem, ou percentagem, né, das igrejas históricas que estão fechando na Europa, estão virando academia. Vocês já viram isso daí? Eu salvei lá, depois eu mando para vocês. Igrejas enormes, templos, gente, que dá, sei lá, 30 disso aqui, enorme, virando academia, virando biblioteca, levando cafeteria. E outras coisas que eu não vou nem falar aqui. Que eu não sei se é verdade. Porque se for, gente, olha, ou Jesus volta logo, ou está muito feia a situação. Ai de nós, irmãos. Ai de nós, igreja. Por isso que esse texto aqui, 3 coisas, eu já estou terminando, eu vou ser breve. Jesus falou comigo 3 coisas nesse texto aqui, no ai de nós. Vocês viram quanta coisa que eu vi essas fora? As notícias terríveis que teve, né? Hoje eu não vou falar, não, senão todo domingo eu vou ficar trazendo notícia terrível, eu não quero. Mas fora as notícias terríveis que teve. Mas vamos ficar só com isso daí. 3 pontos para a gente estudar no texto que o ecônomo Rafael leu para nós, aqui em Lucas capítulo 11. O primeiro, fala para quem está do lado aí, ó. Jesus aceitou o convite do ímpio. Sabe o que significa, irmãos? Eu estava pensando, meditando nisso. Usar estratégia. A gente é chamado para impactar a geração. Nós não somos chamados para ficar sentado no sofá da nossa casa. Ai, eu não vou lá porque o fulano lá não é de Deus. Ai, eu vou lá porque a fulana não é de Deus. Irmãos, talvez você precise ir a um determinado lugar para Deus te usar lá, irmão. Talvez, irmã, você precisa ir num determinado lugar que ainda que você não queira, mas para que você seja usado lá. Jesus não poderia muito bem, quando o fariseu disse para ele, falar, hoje eu estou ocupado, já vou jantar na casa do Pedrão, a sogra dele fez uma sopa gostosa lá, já vai ter um negócio de peixe lá, com uma muqueca de peixe e tal, obrigado. Não, Jesus aceitou o desafio, e ele sabia que era um fariseu, ele sabia que era um pecado, ele sabia que lá na casa daquele homem ia ter mestres da lei, ele já sabia que ele ia ter um embate na palavra, ele já sabia que ele quase seria pego lá dentro na paulada, ele já sabia de tudo isso, mas ele não deixou de ir naquele local. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? É lógico, né, igreja, você tem que ter a sensibilidade espiritual para entender aquilo que é de Deus e o que não é. Então agora eu vou lá no inferninho lá, porque o pastor falou que é para eu ir lá, né? Não, né, irmão, não é isso. É discernimento. Muitas vezes a gente fica julgando mais as pessoas. Não, eu não vou, porque isso, não vou porque aquilo. Irmãos, eu sempre falo para a Suzy, Suzy, faz 3 perguntas.
o que Jesus responderia, o que Jesus falaria e o que Jesus agiria, como ele agiria. Pergunta a situação que você está passando, faz essas 3 perguntas. O que Jesus ia responder? O que Jesus ia fazer? E o que Jesus ele falaria? Pergunta. Primeiro ponto, ele aceitou o convite ainda que de uma pessoa ímpia. E a gente vê muitas vezes a igreja pregando, você não pode se misturar. Irmão, você não pode se misturar, nós somos sal e a luz da terra, meu irmão. Se o sal não alcançar onde ele tem que salgar, nós vai ficar tudo misturado aqui, o sal entre o sal não vai virar nada. O sal, nossa, eu lembrei hoje de manhã eu fiz um cupim na panela, eu lembrei do você, Rafael. Eu fiz um cupim, aí na hora que eu abri, fui experimentar, estava sem sal. Na hora eu lembrei dessa passagem de Jesus, eu falei, nossa Senhor, olha como que o sal, onde ele não está, fica assim, sabe, insípido, né? Como Jesus me fala, fica sem gosto, fica sem graça. Aí fui lá, coloquei mais meio quilo de sal, irmãozinho. Aí ficou show de bola. Mas somos sal, irmão, se nós não salgar, e vai salgar o quê? Quem já é sal? Não, a gente vai salgar justamente aonde não tem sal. Somos luz. Se a gente não andar aonde estão as trevas, nós vamos iluminar o quê? Iluminar entre nós mesmos? Não, irmão, a gente tem que caminhar. O que o salmista ensinou? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aleluia! Vai, aceite o convite. É desafiador? É muito desafiador. Você se propor a estar na brecha. Segundo ponto, já estou encerrando. Jesus, fala para quem está do lado, denunciou as iniquidades. Sabe, irmãos, ele não passou a mão, ele não passou o pano. Não adianta nada você ir lá e você achar que vai ser o sal e você ficar quietinho. Tem que falar, irmãos. É preciso abrir os nossos lábios, mas eu quero que você repita uma palavra comigo. Uma não, 2, né? Com sabedoria. Com sabedoria não é que você tem que ser bonzinho, não. Eu tenho que agir com cuidadinho, porque eu posso ter aquilo. Não é isso, não. Com sabedoria é sabedoria espiritual. E aquilo que Deus mandar você dizer, você tem que falar. E aquilo que Deus mandar você falar, você vai dizer. Não para machucar, você não tem que falar para magoar as pessoas. Mas nós temos que não nos calar diante da injustiça. Não se cale diante das injustiças. E nós cristãos não podemos. Nós temos que ser os primeiros a denunciar. Foi o que Jesus falou aqui, ó. Jesus começou a descer a lenha no fariseu. Ai de vós que gostam de sentar nos primeiros bancos na frente na igreja, na sinagoga. Ai de vós que gostam de levantar bonita a mão lá nas esquinas, rezando, orando bonito em voz alta. Ai de vós que gostam de dar o dízimo até do centavinho, fica preocupado em dar o dízimo do centavinho, mas não consegue ajudar o irmãozinho que está lá fora sem um agasalho. Ai de vós que fazem homenagens, né? O texto fala isso, estou lembrando agora de cabeça, que faz homenagem às estátuas, aos seus profetas, mas sabe, esses mesmos profetas que os teus antepassados mataram, olha como é forte. Ai de vós, denunciar as iniquidades, sabe, irmãos, nós somos chamados, não é para passar a mão na cabeça de ninguém não, gostou, não gostou, meu querido, é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é a minha. Não é a do Júlio. O Júlio, sabe, não, a palavra do Júlio não é nada. Mas é a palavra de Deus. É ela que importa. É ela que permanece. É ela que prevalece. E ela que é soberana. Então, primeiro, tem estratégia. Aceitou o convite do ímpio. Não importa o que for. Segundo ponto. Denunciou toda iniquidade e pecado. Então, tem hora que você vai ter que ser duro. E Jesus foi tão duro ao ponto do item 3. Olha lá. Gerou um mal-estar. Fala para quem está do lado. A palavra gera mal-estar. A verdade, ela gera um mal-estar.
A pessoa ela não consegue ficar diante da verdade imóvel. A pessoa ela não consegue ficar indiferente. Gera um mal-estar. Mas Jesus não estava nem aí. Jesus não se preocupou com isso. Jesus não se incomodou com isso. Ao ponto de que no final queria até matar Jesus. E se ele falasse que ele era Deus? Nossa, tinha adiantado a crucificação. E se ele falasse que ele era um com o Pai? Puxa, aí já tinham crucificado ele ali mesmo. Está entendendo? É porque não era chegada a hora. Nós não... Aprenda uma coisa, igreja. Nós cristãos... Põe uma coisa na tua cabeça. Não dorme não, minha benção. Preste atenção, você de casa. Nós não vamos agradar ninguém nessa terra. Porque quem ama Deus é inimigo do mundo. Apóstolo São João fala para nós. Quem ama a Deus, meu filho, é inimigo do mundo. Você pode tentar. Você pode tentar ser bonzinho. Você pode tentar ser bonzinha. Você pode tentar, não afrontar. Você pode tentar contornar, mas não adianta. Nós não vamos agradar essa terra. O diabo, e cuidado, hein? Porque é muito mais fácil ele te persuadir do que você persuadir, hein? Hoje em dia, as pessoas elas estão num nível cultural muito avançado do que 1000 anos, quando a gente fala 1000 anos atrás. Já pensou 1000 anos atrás como que era, né? A medicina, a cultura, a ciência, as artes, do que nós somos hoje. Então hoje, os avanços, tudo isso, fez com que as gerações, elas ficassem cada vez mais... Então hoje, quando você vai conversar com uma pessoa, e ela é muito esclarecida, ela tenta dar um nó em nós. E, sabe, ela tenta, mas os argumentos, meus queridos, o argumento das pessoas do mundo aí fora, pode falar o argumento que for, ser cristão é ter fé. A fé, ela não importa a constatação. Nós cremos na ciência, nós cremos, como eu falei no início, nos médicos, nós cremos em tudo que o ser humano faz de bom, as ações do bem, isso é tudo maravilhoso. Mas, irmãos, a nossa fé não está embasada em ciência, mas a nossa fé, ela é inexplicável, porque a fé é o mistério de Deus. Aleluia! Então toma cuidado. Às vezes você vai hoje tentar falar alguma coisa, no fim você sai errado, né? Não tem problema não, Jesus também. Precisamos impactar a geração. Não podemos nós sermos influenciados por isso que está aí hoje. E ó, que coisa que está acontecendo com a igreja. Que tristeza. Você vê a igreja vendendo lugar no assento. Poxa, a Metodista Livre em 1860 lutou tanto para deixar a igreja livre. Tanto é que o nome da nossa denominação é Free Methodist Church. Igreja Metodista Livre nos Estados Unidos. Porque homens e mulheres praticamente deram suas vidas para que a igreja fosse livre. Para que os bancos fossem livres, as pessoas fossem livres. E hoje a gente está voltando. Vocês têm noção disso? Que a igreja está voltando para essas maldades todas. Vendendo espaços dentro da igreja. Sabe, irmãos? Olha, aonde nós estamos chegando? Que evangelho nós estamos vivendo? Estamos indo na contramão do próprio evangelho. Não podemos. É o que eu estou dizendo. Infelizmente o inimigo ele influenciou de tal maneira que a própria igreja de Cristo, ela está sendo transformada, infelizmente. Ai de nós, irmãos, se não permanecermos na palavra de Deus. Ai de nós, se não ficarmos firmes na palavra de Deus. Ai de nós, irmãos, a conta vai vir, viu? Não pense não que vai sair ileso. Porque o pastor lá, porque a pastora lá, porque o irmãozinho lá, porque a irmãzinha lá, porque o fulano. Meus irmãos, não fica tranquilo, nada sai ileso do poder de Deus. Essa pessoa ela pode cometer iniquidade aqui na terra, mas você pode ter certeza que na hora que chegar o grande julgamento, eu não quero estar perto. Eu não quero estar perto. Eu não quero estar perto. Ai de nós. Então, 3 coisas para você guardar no teu coração hoje. Use estratégia. Às vezes o inimigo,
está fazendo você distrair. Não, não se distraia não. Você tem que ter estratégia no dia a dia. Você tem que ter estratégia no seu lar, na sua família, no seu trabalho, na sua casa. Você tem que ter estratégia nos seus círculos de amizade. Segundo ponto que nós aprendemos nessa noite. Não se cale diante as injustiças. Não se cale diante a iniquidade. Não se cale diante o pecado. A gente tem que denunciar. Jesus disse para a gente falar, nós não podemos nos calar. O evangelho não é só, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso também é evangelho, também. Mas antes, Jesus mesmo disse, arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. Antes dele pregar, vinde a mim, vós que estáis cansados. Ele falou, arrependei-vos. Então, é arrependimento, irmãos. Evangelho é se arrepender. É entender que nós sem Deus nada somos. É entender que nós sem Deus não somos nada. E por último, não se preocupe. Mas eu vou gerar um mal-estar. Mas se eu falar, eu vou ofender. Irmãos, use estratégia. Usa o poder de Deus na tua vida. Deus vai te usar de uma maneira que... E não tem problema não, se ficou triste lá, meu querido. Nem Jesus agradou todo mundo. Como que eu vou agradar? Se nem Jesus agradou todo mundo, como que eu vou agradar? Então se preocupe, irmãos, antes de tudo, de agradar a Deus. Fala para quem está do lado. Se preocupe em agradar a Deus. Você não tem que agradar o Júlio. Você não tem que agradar ninguém aqui da equipe musical, todos são uma benção, mas tem que agradar. Você não tem que agradar quem está do lado, quem está atrás, quem está na frente, não. Nosso compromisso é agradar a Deus. Entretanto, contudo, todavia, porém, muito embora, quando eu amo o meu próximo, eu estou cumprindo o mandamento dele. Tem que amar. Não é porque eu não preciso agradar que eu vou destratar todo mundo, pelo amor de Deus. Não é isso, irmãos. É preciso ter um amor pelo próximo, para quem está do teu lado, para quem está convivendo com você, com toda certeza. Mas o que eu quero dizer é que não adianta nós vivermos presos. Hoje o evangélico, ele tem que viver com uma mordaça, porque ele não pode falar nesse assunto, ele não pode falar naquele assunto, ele não pode falar daquele outro assunto, ele não pode falar naquele outro assunto, hoje não pode mais nada. Eu não estou amordaçado, eu não posso falar um monte de coisa aqui porque a live está correndo solta? E eu queria poder falar, eu não posso. Porque nós cada dia mais estamos sendo amordaçados. Mas uma coisa eu digo para você, igreja de Cristo, a Bíblia ela não mudou e a Bíblia ela não mudará. Podem as igrejas querer mudar, podem as pessoas quererem mudar, pode o ser humano querer mudar as coisas, mas aquilo que Deus deixou para nós, a própria palavra dele diz, ninguém, tudo céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Está entendendo? Então, vão tentar distorcer, vão tentar mudar, vão tentar fazer de tudo. Mas não se preocupa não, irmãos. A única coisa que eu digo para vocês, aí de nós, vamos ficar firmes. Amém? Deus abençoe ricamente a tua vida, você que assistiu até agora. Eu já deixo aqui um convite para você vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista. Nós estamos praticamente 2 quadras da Santa Casa, praticamente esquina com a Pedro Amaral, rua Fritz Jacó, esquina com a Pedro Amaral, todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília, são os nossos encontros aqui no templo, e também ao vivo, online pelo nosso canal no Facebook, e depois a gravação no nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.